Olá! Sejam todos bem-vindos à nossa For Life. Hoje nós vamos falar sobre o novo mercado e o mesmo advogado, as competências do profissional do século XXI. Sejam bem-vindos, bem-vinda Heloísa. Essa semana nós vamos ter 3 lives especiais do Reinvente-se. Hoje a live com a professora Luana Tomasi e comigo, Silvia Varela, sobre as competências então do profissional do século XXI. Amanhã, quarta-feira, às 6 horas, nós temos mercado jurídico, dificuldades e soluções. E na quinta, entrega e inovação na advocacia. Na quinta será a professora Thaís Tumeleiro e a professora Luana Tomasi. Então temos aí uma super programação de lives pelo lançamento do curso do Reinvente-se. Deixa eu ver aqui, a professora Luana Tomasi entrou. Vou convidá-la aqui para ingressar. Vamos lá, vamos aguardar a professora Luana. Opa, que Olá, rapidez! Olá, seja bem-vinda! obrigada, gente. Pessoal, o tema da live de hoje, então, como a gente estava conversando antes da Luana entrar, é o novo mercado e o mesmo advogado. Quais são as competências, então, para os profissionais do século XXI? Né? Seriam quais as competências que nós temos que desenvolver para atuar nesse novo mercado? O que nós pensamos aqui da For Law foi, há 20 anos, o advogado, ele se forma, na realidade, o bacharel em direito, ele vai se formar, vai pegar a credencial dele da OAB, não posso falar carteirinha, senão a nossa sócia conselheira da OAB nos mata, né? Então, pegamos a credencial da OAB e abri a portinha. Abriu a porta do escritório, os clientes iam começar a entrar, e aí no boca a boca ia falar da técnica daquele profissional, e ele se consolidava no mercado. Hoje, muitas mudanças aconteceram, né? Não só a tecnologia, com a globalização, tudo isso faz com que o mercado se transforme. Então, por isso que hoje eu e a professora Luana viemos aqui tratar sobre essas mudanças no mercado e essas competências, né? Dar uma pincelada aí sobre as competências que o profissional precisa desenvolver e o que ele tem que prestar atenção nesse planejamento de carreira. É Professora isso mesmo. Luana, desculpa. Professora Luana, e aí eu venho perguntar, então, por que a importância da gente saber esse novo mercado? Isso, eu gosto. Gente, boa noite. Boa noite para Silvia. Eu entrei meio assim, não falando muito, né? A Não ideia das deixei nossas também, né? lives é a gente conversar sobre esses temas, falar sobre o Reinvente, falar qual é a nossa visão, a visão da For Law sobre tudo isso, sobre esse novo mercado, né? Primeiro começar respondendo se existe mesmo um novo mercado ou não, porque a gente fala tanto disso, a gente ouve tanto falar de advocacia 4.0, advocacia 5.0, novo mercado. E parece que a gente fica trabalhando, mas não vê esse novo mercado acontecendo, né? Porque dá a ideia de que ele é uma coisa externa da gente. Eu não sei vocês, mas quando eu ouço isso, me dá até uma coisa assim, uma chateação, sabe? Porque a gente não traz isso pra gente. O que é esse novo mercado, então, né? Da advocacia. Eu gosto sempre de olhar isso, e estou embolando um monte de assunto, daqui a pouco a Silvia briga comigo, mas eu gosto sempre de olhar isso a partir da perspectiva do profissional. Então, eu acho que a gente sempre tem que olhar para a gente, para daí olhar para o mercado, né? Mas não são elementos soltos, é uma coisa só. Então, eu não consigo pensar na minha carreira só eu, Luana, sem olhar para o mercado, né? Porque é uma relação de codependência mesmo, a gente, esse mercado. Mas já entrando na história de o que é esse novo mercado jurídico, então, né? A advocacia, por muito tempo, ela viveu numa bolha. E essa bolha, ela foi rompida. Não acho que foi rompida espontaneamente. Eu acho que a gente foi forçado a romper. Então, com o avanço tecnológico, né? Com a questão da própria globalização mesmo, né? Os mercados como um todo, os setores como um todo, eles foram sendo modificados, né? Muito empurrados por essas tecnologias. E o direito sempre assistiu isso tudo acontecer de forma muito pacífica
ficar mesmo inerte, né? Até que chegou num momento que não dava mais para a gente se manter inerte. Eu nunca gosto de falar que isso se deve ao avanço da tecnologia. Então, a advocacia 4.0 é o direito e a tecnologia, porque parece que é sempre uma coisa de fora, né? A gente vai falar isso com a Thaís na nossa live. Inovação não é tecnologia, né? A tecnologia é sempre uma ferramenta que a gente utiliza. Mas é fato que chegou num dado momento que o direito não tinha mais como se manter a parte disso. Porque, afinal, se os mercados mudaram, o nosso cliente mudou. Sim, com certeza. Se o nosso cliente muda, as necessidades desse cliente mudam, o olhar sobre o que ele quer, o que ele precisa, isso tudo ficou diferente. A gente precisava, então, se adaptar para justamente se manter no mercado, né? Construir um novo mercado. É claro que quando a gente fala disso, a gente não está falando só de relacionamento com o cliente, mas também a gente está falando de tecnologia, mas não só disso. Tem aí o avanço do processo eletrônico, o próprio judiciário, né? Agora, com a questão da pandemia, então, intensificou tudo isso. Avançou em cenários, né? Que é pouco. A própria história do home office era uma coisa que se discutia, mas a gente achava que isso era uma coisa mais para frente, achava que não funcionava para o direito, né? E agora são mudanças que vêm para ficar. Tudo isso tem a ver com esse novo mercado jurídico, né? Eu acho que tem a ver com o olhar da advocacia muito mais profissionalizada. Uma advocacia muito mais atenta a outros setores, atenta a outras áreas, uma advocacia que é multidisciplinar, que conversa, tá aí o design, né? Que hoje está tão inserido na nossa rotina já, né? Tem a ver com isso, com esse olhar multidisciplinar, essa advocacia que não está mais na bolha, ao contrário, ela está conversando com todas as outras áreas. E isso acaba exigindo do profissional muito mais habilidades e competências do que há 20, 30 anos. Sim. E sim, a gente tem também números que são brutais, né? Nós temos hoje no Brasil mais de 1 milhão de advogados, né? Mais de 100 mil sociedades de advogados. Mas acredito que todo o mercado está saturado, né, na Urbana. Então, eu acho. Então não é só a saturação do mercado que está fazendo o advogado se reinventar, não. Ele precisa se reinventar, ou quem for está precisando se recomeçar a sua carreira, ele precisa estar atento quais são as mudanças que o mercado está trazendo para ele se adaptar a isso e conseguir se manter na advocacia, nessa nova advocacia, né? Por isso que se fala tanto, né? A gente está até cansada de ver, toda hora recebe e-mail, artigo, e a advocacia 4.0, a advocacia 5.0, é advogado do futuro. Mas é uma questão que é real. O mercado mudou, acho que o judiciário, né, o direito, ele foi um pouco mais devagar, eu acho que pela cautela do poder judiciário, eu acho que acabou sendo um pouco, caminhando mais devagar, mas agora as mudanças, principalmente com a pandemia, agora lacrou, agora não tem jeito, ou vai ou racha. Eu vi aqui, acabei de ver um comentário aqui falando que, e ainda assim, mesmo com essas mudanças, tem advogado, tem preconceito com advogado que fala no Instagram, que chamam de blogueiro, né? Blogueirinho. Blogueirinho, né? Gente, eu vou citar uma frase não é minha, é do Pablo Neves, da Comissão lá de Direito das Startups. Eu não sei se o Pablo está assistindo ou não. Ele disse o seguinte: vai chegar uma hora que ser blogueirinho vai ser elogio. Por quê? Porque, na verdade, os mercados todos estão se transformando. Agora, falando especificamente de redes sociais, tá? Todos os mercados, agora com a pandemia, se viram na obrigação, e todos os profissionais, de buscar outras formas da gente se conectar, da gente chegar no nosso cliente, da gente alavancar os nossos serviços. E a rede social é uma dessas formas, né? É certo que o direito, os advogados estão buscando uma forma de fazer isso. A gente ainda está tateando, a gente ainda não sabe muito bem, né?
Mas esse é um dos caminhos sem volta, na minha opinião. Eu acho que cada vez mais, aí que está o pulo do gato, na minha opinião. Quando a gente fala de tecnologia, a gente pensa no direito, a gente pensa em robotização. Aí vem a ala dos advogados do direito que diz, não. Essa é muito da ideia de proteger o mercado. Não, a gente não pode, porque tem a ver com essa ideia de robotização. Mas quanto mais eu falo de tecnologia, mais eu estou falando do quê? De me aproximar do meu cliente. Então, a tecnologia, ela vem para a gente se aproximar. Eu estou aqui falando com quantos... tá aí o Pablo acabou de entrar. Pablo, acabei de falar de ti. A gente está falando com quantos clientes, com quantos colegas, quanta informação que a gente está compartilhando, né? A tecnologia, ela vem para isso. Agora, as audiências por videoconferência, a gente já está entrando num monte de área. Os julgamentos... Olha, a aproximação do advogado e do próprio jurisdicionado, do judiciário, que ocorreu com os julgamentos por videoconferência. Sim, no judiciário, no tribunal, as sessões, a participação com sustentação oral aumentou depois da pandemia. Porque os advogados estavam no interior, ou o advogado que não poderia se deslocar e ficar a tarde inteira esperando pelo seu julgamento, agora ele pode ficar de casa, vai trabalhar em outra coisa, e aí ele vai prestar atenção e vai fazer a sustentação oral dele. E isso, a própria utilização dessas ferramentas, a utilização das redes sociais, a utilização do design nas nossas petições, nos nossos contratos, isso tudo são habilidades e competências que, se alguém me dissesse, 12 anos, 13 anos, hoje eu descobri que tem 13 anos que eu me formei, eu achava que era 12. Que isso seria necessário, eu diria que é mentira. Então, a gente não pode fechar os olhos para isso. Isso é um fato, é uma constatação. Hoje são necessárias outras habilidades para a gente advogar. Hoje à tarde a gente falava de que uma coisa que a gente não aprende na faculdade é que o direito é só uma parte da advocacia. O estudante, ele sai frustrado da faculdade, porque ele acha que ele vai simplesmente começar a advogar e ele nota que ele só tem o conhecimento técnico. Exato. E aí, só com aquele conhecimento técnico, faltam algumas habilidades para ele realmente poder ingressar nesse mercado com mais segurança. Exatamente. Então, dessa forma, essa frustração do jovem advogado, ou então de quem está retornando, né, ela só tem o conhecimento técnico. Outras habilidades, talvez ela já tenha, talvez ela tenha que melhorar, desenvolver, ou ela não tem. Isso. Que são necessárias, né, para o mercado. E a gente não está diminuindo a importância do conhecimento técnico. De novo, a gente está aqui, só trago verdades, tá? Eu estou dizendo algo que eu senti. E que nesses anos todos nossos de docência, quantas vezes a gente já escutou alunos nossos falando disso? De que, professor, eu não estou pronta, estou me formando, eu não estou pronta. Tenho medo de ir para o mercado. Nesses anos todos de advocacia que eu tive a oportunidade, o privilégio de acompanhar tanto jovem advogado, né? Tanta gente que começou. Como a gente se sente inseguro. Por que, gente? A faculdade não te mentiu. É que a gente não lê o contrato direito, sabe? Não lê a ementa do curso. Não foi isso que foi prometido. Lu, a Isabela aqui agora acabou de trazer aqui as soft skills. Realmente, conhecimento técnico, ele faz parte da hard skills. Esses termos em inglês são muito comuns na parte de recursos humanos, né? Então, as soft skills, então, seriam outras habilidades que são necessárias para vocês, para nós todos, né? Para qualquer profissional, e não é só o profissional do direito. Qualquer carreira jurídica, qualquer carreira de outras áreas vai precisar. Vai precisar de flexibilidade, de comunicabilidade, né? Hoje, né? Tudo se precisa de vídeo. Não é só o blogueirinho que faz a live, né? Nós temos também, né? Hoje em dia tem currículos que são enviados por vídeo em vários setores e na advocacia isso está começando a acontecer. A pessoa que é automotivada, né? Quem toma decisões rápido,
São todas características que são chamadas dessas people skills, soft skills, saber trabalhar em equipe. Olha que importância isso, né? Que a equipe não é só a sua equipe também, é saber lidar com as outras pessoas, porque os trabalhos geralmente envolvem, né? Se você vai atender um cliente, você vai ter que ter uma boa relação com o seu cliente ou com a equipe do seu cliente, e assim vai. Então, são várias competências que a gente acaba tendo que desenvolver e saber o que eu sou bom, né? E aí eu acho que vem daqui a pouco uma coisa que eu acho que a gente tem que puxar para a live de hoje, que é o autoconhecimento, saber o que eu sou boa, o que eu tenho além do meu conhecimento técnico, porque a gente pressupõe que você estudou na sua faculdade, tem matérias que você gostava mais, estudou mais, matérias que estudava menos, mas você já tem ali o seu conhecimento técnico. Exato. Autoconhecimento é o novo pretinho básico. Todo mundo tem que ter. É verdade, boa analogia. Autoconhecimento, gente, isso aí não é mais conversa. É que tá, a gente tem que... Quando a gente fala que o direito rompeu a bolha, a advocacia rompeu a bolha e a gente tá num outro momento, a gente está num momento de profissionalizar a nossa profissão. Isso não é se afastar daquilo que é o DNA da advocacia, daquilo que é a essência da advocacia por vocação ou que seja, não é nada disso. É trazer para a nossa profissão muito mais qualidade e valor. É entregar realmente muito mais qualidade e valor. E eu só consigo fazer isso se eu me desenvolvo. Eu não tenho como me desenvolver só de fora para dentro. Então, eu preciso desenvolver aqui a Tati Mendes. Está colocando inteligência emocional. Sim, imprescindível. Fundamental. Gente, agora a gente está passando pelo Setembro Amarelo, né? Falando tanto sobre a questão da saúde mental. Existem estudos já que falam, né? Que tratam sobre como a saúde mental do advogado é algo absolutamente negligenciado. E a nossa profissão é uma profissão que nos exige muito do ponto de vista emocional. Por quê? Porque a gente trabalha, assim, essencialmente sob pressão. A gente trabalha com problema, né? Dificilmente alguém procura um advogado porque ganhou na Mega Sena e não sabe o que fazer com tanto dinheiro. As pessoas nos buscam para administrar problemas, né? Para resolver problemas. Então, é realmente uma profissão que nos exige tudo isso. Se a gente não tem inteligência emocional, se a gente não tem autoconhecimento, a gente, não cresce na carreira. Não tem jeito, tá? Não tem. Gente, profissional infantilizado, profissional que não amadurece, assim, ele vai só ter um cantinho, não tem como. Porque a partir de um determinado momento, a gente precisa justamente colocar em prática aquilo que a Silvia falava agora, das soft skills, que exigem tudo isso. Essa robustez, essa musculatura emocional. Isso precisa ser desenvolvido por quem? Por ti. E esse é o tipo de coisa, é personalíssimo, tá? Não pode ser delegado, não pode ser outorgado para ninguém. Assim como eu falava hoje sobre o planejamento de carreira. Planejar a sua carreira é algo essencial. Por quê? Porque se você não planeja a sua carreira, você fica a Deus dará. Isso quer dizer que você vai trabalhar menos? Não, muito provavelmente você vai trabalhar mais. Mas você não vai alcançar o resultado que você deseja. Então, gente, planejamento de carreira é crucial. Planejamento de carreira tem a ver com autorresponsabilidade. Só um pouquinho, Lu. Eu acho que quando falar em planejamento de carreira, eu acho que tem duas perguntas básicas, né? Onde você está e onde você quer chegar? Então, a gente tem aqui um ponto A e um ponto B. Você pode chegar no ponto B fazendo uma trajetória assim, que vai demorar mais tempo? Sim, pode. Ou talvez você chegue aqui ou aqui, porque você não planejou. Se você planeja, tem uma grande chance de você chegar mais rápido nesse ponto B. Então, assim, o que eu sugiro, assim, um exercício até mental, se você escrever no papel, onde você está, onde você quer chegar? Delimita aqui alguns passos, né? O que eu preciso, né? O que eu quero? Eu quero chegar em tal setor. Então, quais são os conhecimentos que eu tenho que adquirir? Quais são as habilidades, né? De quem que eu tenho que me aproximar para fazer um networking saudável. Então, e aí vai colocando aqui qual é a ordem que você pode fazer essas coisas, né? E é óbvio que
o estudo, né? O que a gente chama de lifelong learning, vai estar aqui, ó, esse tempo inteiro. Ó, poxa, já vou mudar de assunto de novo, já vou falar do lifelong learning. Termina o teu pensamento, depois a gente volta Não, para o eu lifelong falava de learning. que eu acho que o planejamento de carreira é algo essencial, porque se a gente não faz isso, a gente não assume pra gente a autorresponsabilidade sobre a nossa vida profissional, se a gente não assume a responsabilidade de ser protagonista da nossa vida, é aquela história de viver o sonho do outro. Mas se Se eu tu não não tens o faço teu, tu isso, vais viver o do outro, não tem jeito, né? não tem. Mas se eu não faço isso, gente, percebe que assim, ó, é fácil, é simples, não é. É duro muitas vezes. A gente tem que se deparar com olhar pra gente mesmo e ver aquilo que não deu certo e ok, segue o baile, é desenvolver outras habilidades. Tem um preço, né? Assumir essa responsabilidade. Por outro lado, também me parece ser um caminho muito mais viável para que a gente chegue lá. A Marina escreveu há pouco sobre autogestão. E aí, eu quero lembrá-los do seguinte: nós escolhemos uma profissão liberal autônoma. O que quer dizer profissional liberal? Profissional que tem liberdade para exercer sua profissão. Liberdade pressupõe o quê? Responsabilidade. Quando a gente fala de autônomo, autonomia, a gente está falando de que a gente tem que olhar, desenvolver na gente competências e capacidades para se autogerir. E se automotivar, né? Se automotivar. Agora, gente, e vocês percebem que a gente está falando de uma série de coisas que vocês não aprenderam na faculdade? De novo, a faculdade também não prometeu que ela ensinaria vocês isso. E aí entra a história de por que quando a gente se forma, então, a gente se sente o quê? A gente não se sente Frustrado. formado, a gente se sente um formando. E vai ser um Porque formando mesmo, que vai vai estudar pro resto ser da vida. exatamente, você não tá. Por que a gente não se sente pronto? Porque a gente não tá. A gente não tá pronto para advogar, porque a gente só tem o conhecimento técnico. A gente precisa de uma série de outras habilidades e competências. Algumas são comuns a todos, mas outras estão relacionadas, sim, às escolhas que eu faço na minha carreira. Então, tem muito a ver com planejamento de carreira, que mercados que eu quero atuar, que setores, né, que valor esses mercados percebem, do que eles precisam. E aí, a depender desse mapeamento todo, dessa análise que eu faço, talvez eu tenha que desenvolver mais uma ou outra habilidade, né? Esses são caminhos que aí a gente vai ter que fazer em tese sozinho. E como é que a gente faz? De um modo geral, dando cabeçada na vida. Ou então como? Tendo a oportunidade de buscar uma mentoria, ou de fazer um curso com a ForLaw, ou de encontrar na nossa vida pessoas que nos acolham nesses processos, né? E realmente nos ensinem, compartilhem desses conhecimentos e experiência, né? Nós podemos aprender no amor, né? No amor, eu quero dizer, vai fazer um curso, vai conversar com um amigo, vai ter um mentor, né? A gente pode aprender dessa forma, mas realmente a forma mais intensa de se aprender é na dor, né? Então, assim, é tentando fazer, é indo atrás. Inclusive, tem uma iniciativa super interessante, até aqui em Florianópolis era feito, acho que no Impact Hub, com a Federal, que era o Fuck Up Night, que alguns chamam de Fuck Day, que seriam os empreendedores irem lá contar as experiências deles ruins, por que deu errado. Porque a gente aprende com isso também, porque você não vai fazer de novo. E é por isso que eu noto que tem alguns dos nossos alunos, seguidores, eles entram em contato porque eles estão querendo reingressar no mercado. Ou eles fizeram a faculdade de Direito mais tarde. E aí eles apagam o passado deles. E não é isso, gente. O passado de vocês faz parte de vocês e faz parte do profissional que está se tornando. E com certeza vocês têm competências e habilidades desenvolvidas naquela época que podem te agregar muito na atuação como advogado. Aí vem de novo o autoconhecimento, leitura de mercado. Então, eu vou falar sobre mim. Quando eu me formei, né, no curso de Direito, e quando eu ingressei na advocacia, eu já tinha tido uma experiência
empreendendo. Eu já tinha tido uma empresa que não tinha nada a ver com direito, já tinha fechado essa empresa justamente porque eu queria me dedicar à advocacia. Mas eu não falava sobre isso nas entrevistas que eu fazia. Eu nem mencionava. E hoje eu olho para isso e digo que burrice, porque isso diz muito sobre quem eu sou. Muito sobre esse olhar que eu tenho sobre negócio, sobre empreender, sobre o valor que agrega para o cliente. Isso tem tudo a ver. Mas eu não falava sobre isso, porque eu achava o quê? Que isso não ia me agregar. Hoje, com a visão que eu tenho de mercado, de tantas entrevistas que eu já fiz também, tantos profissionais que eu contratei, eu vejo isso como um grande valor. Eu notei isso, nós temos currículos, né? Daí tu recebe o currículo para estagiário, isso, aquilo, e aí eles colocam apenas a relação com o direito. Aí você vai conversar com ele numa entrevista, aí você vê que ele tem todo um passado de questões que ia agregar muito. Eu, quando me formei e fui fazer minha primeira entrevista no escritório, era um escritório grande, e eu coloquei no meu currículo que eu tive 2 experiências, que eu fui trabalhar como garçonete em outro país, mas eu sei que aquilo dali me ajudou a aperfeiçoar o meu inglês, que eram habilidades que para aquele escritório que era de médio porte para grande porte, para ele era importante aquilo. Então eu coloquei ali, eu lembro que eu não sabia onde colocar, eu queria colocar, e eu fiz lá embaixo umas observações. E aí coloquei que eu tinha feito isso e foi batata, porque eles, óbvio que perguntaram para mim durante a entrevista sobre isso. E eu acho que isso mostra bastante do profissional, as questões que eles fizeram fora do direito. Eu já falei sobre isso, uma advogada que eu entrevistei e contratei, e está na minha equipe. Uma das coisas que mais me chamou a atenção no currículo dela foi o fato de que ela tinha passado um tempo na África, acho, numa situação assim, totalmente à parte do direito. E aquilo me chamou tanto, me disse tanto sobre ela. E às vezes a pessoa não coloca, tá aqui a Tati dizendo que ela foi farmacêutica antes de virar advogado e não menciona isso. Tem a ver com a gente honrar o nosso caminho. Então, a pessoa que tu és hoje, o profissional que tu és, é esse profissional que se reinventou, que buscou uma nova área. E com certeza essa advogada agora traz características e perfis dessa farmacêutica. E por que não agregar? Por que não unir uma coisa com a outra? Né? Agora, para isso eu preciso o quê? Conseguir olhar para essas competências e habilidades minhas, endereçar elas, tá? E aí eu falo assim, envelopar diferente, porque aquilo que tu vendias lá como farmacêutica não é o que tu vendes agora como advogada. E aí vai o quê? De novo, autoconhecimento, visão de mercado. Essa é a palavra da live de hoje. É a palavra autoconhecimento, de ordem, né? Tá? Visão de mercado. Então, como ser honesta, franca e vender e conseguir transmitir todo o valor que eu tenho para aquele mercado que eu quero atuar. A Marina Gadelha falou aqui na nossa live na For Law, quando fez a Gabriela Giacomoli. Com a Gabriela Giacomoli, ela falou uma coisa sensacional. As duas conversaram e falaram uma coisa sensacional. Quem perdeu essa live está no nosso perfil. Ela disse o seguinte, olha, com a pandemia, né? Com a pandemia, a gente não tem mais a coisa de ter uma estrutura onde o nosso advogado é a gente com a gente mesma, onde o nosso cliente, aliás, ele vai. Então, não tem mais o peso de tu teres um grande escritório, da coisa do carro, né? Advogados, homens, né? Tinham muito isso numa época, né? De ter um carrão para chegar no cliente, porque isso mostrava, isso era a imagem da autoridade que o advogado Se eu tenho carrão, isso quer dizer que eu sou um bom advogado, né? É um bom advogado, porque ele ganha dinheiro, né? Na advocacia. Agora, com a pandemia, ela falava, acabou. O que o cliente sabe, esse novo cliente? Ele sabe só de mim, do que eu consigo transmitir aqui na tela. E aí então, vem a comunicabilidade, além do conhecimento técnico, né? Exatamente. Eu tenho que ter conhecimento, conseguir transmitir esse meu conhecimento sem elementos, né?
externos, né, para me ajudar. Eu não tenho mais o escritório, eu não tenho mais a secretária, eu não tenho mais o carrão para dizer quem eu sou. Sou eu e o meu cliente. É E isso aí mesmo. e aí eu pergunto, foi uma narrativa muito legal dela, e aí eu pergunto para vocês, sendo só vocês e o cliente de vocês, sem todo o restante, sem todo o entorno, e aí, vocês acham que vende ou não? Daí vem, ó, venho puxar mais uma questão, Lu. A questão que tu mesma trata no teu perfil, já tratasse duas vezes, que eu achei assim bárbaro, que seria a humildade intelectual. O advogado de 20 anos, eu sei porque quando eu me formei, não foi 20 anos atrás, né? Foi um pouquinho, né? Falaram para mim, tanto para a sala de aula como para o advogado, você não pode dizer para o cliente que você não sabe. E na sala de aula também, mesmo conselho, há 10 anos atrás. Silvia, finge que sabe, responde, depois tu conserta. E essa foi a experiência que eu tive, e que eu imaginava que eu tinha que saber tudo. E aí fingir que sabe tudo. E eu acho que essa capacidade de você ter humildade de aprender e se mostrar aberto para aprender, isso te torna um profissional muito melhor. Porque você está querendo o Muito tempo legal. inteiro, né, tá aprendendo novos conhecimentos, novas técnicas, não necessariamente relacionado ao direito, mas tudo vai agregar para o teu repertório jurídico. E aí, sobre repertório jurídico, a gente tem nos destaques ali uns stories da Luana também muito interessantes. Eu lembrei aqui agora, tá? Deixa eu só falar. Ai, eu Desculpa. ia falar do. Só vou terminar aqui sobre o meu pensamento. Tem um monge inglês, tá? Que se chama São Beta, tá? Ele trata assim que há três caminhos para o fracasso: não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Que é essa questão de não perguntar, né? Você finge que sabe, né? Faz aquela cara de paisagem, né? De eu sou o máximo na posição da Mulher Maravilha. E o Cortella, baseado nesse pensamento, que sempre está assim em figurinhas aí pelo Instagram, essa frase São Beta, ele trouxe os três caminhos para o sucesso. Então ele fala muito da generosidade mental, o quê? Ensinar o que se sabe, coerência ética, que seria praticar o que se ensina, e por fim, a humildade intelectual. O quê? Você está aberto para aprender mais, porque não tem hora para aprender. Então não é agora como era antigamente nossos pais, nossos avós, quer dizer, pais de vocês talvez não, que tem vários aqui muito novos, né? Mas os avós que se faziam um colégio, faziam uma faculdade e depois deu, eu já tenho a minha profissão, eu sou médico, dentista, contador, economista, e eu vou fazer isso até o final da minha vida, vou me aposentar e foi isso. Não, agora a gente vai ter que estudar para o resto da vida. A gente vai ter que estar se reinventando, porque o mercado vai mudando e a gente tem que se adaptar a ele, e isso precisa de muito conhecimento. Eu acho que um grande concorrente, pensando nisso, mas eu já quero fazer uma parte sobre humildade intelectual. Um grande concorrente do advogado, sabe o que que é? O Google. Porque o cliente, não sei vocês, mas o meu cliente, ele chega para conversar comigo, tá? Ele já fez a pesquisa dele do Google. E ele me fala, inclusive, não, Luana, olha só, porque eu pesquisei isso, aquilo, aquilo outro. Ele senta para conversar comigo, em parte, para validar aquilo que ele já pesquisou. E isso não é uma coisa ruim, gente. Isso é uma coisa boa. Isso é a democratização do conhecimento. Por que isso é uma coisa boa? Não é uma pegadinha. O cliente não faz isso. Gente, vocês pesquisam. Vocês são pessoas inteligentes, vocês pesquisam, né? A gente dá Google até para coisa que a gente não Quem nunca perguntou deveria, de um né? remedinho ali para ver o que tomar? Remedinho, a gente faz isso. Imagina se o nosso cliente que está com problema não vai fazer. Isso é ruim? Não, isso é ótimo. Por quê? Porque separa o joio do trigo. O Porque amador do o profissional teu aí. cliente, ele te valida porque aí entra a história de atualização constante, do lifelong learning. Aí entram as soft skills e todo mais o restante. Ah, então quer dizer que o Google vai substituir o advogado? Absolutamente não. Impossível. Porque aí entra a tua experiência, a tua visão de mercado, a tua visão multidisciplinar, a tua capacidade de construir toda uma solução jurídica que é muito mais do que o Google consegue fazer. Não são respostas isoladas, é uma construção toda. É aí que entra o trabalho propriamente do advogado.
aquelas respostas que o Google dá, que bom que o Google dá, gente. Aí você pare de ser contratado, ser chamado só para responder aquilo. É a coisa de que a gente não pode ter medo do trabalho do robô. Porque, afinal, se o nosso trabalho se limita a um trabalho que um robô pode fazer, realmente a gente tem que repensar a nossa vida e procurar outra coisa. Então, é muito, muito importante isso. E aí entra a coisa da humildade intelectual, que eu já falei várias vezes no meu perfil. Vale a pena conferir. Eu martelo essa história da humildade intelectual. Por quê? Porque é uma coisa que eu sempre trabalhei em mim, na minha vida, e vejo muito contrário na advocacia e, infelizmente, muito, muito, muito ainda nos alunos. Eles têm... É a coisa de ridicularizar a pergunta boba, é a coisa de ridicularizar quem se expõe e se abre para aprender. É a coisa de realmente fazer aquela cara de inteligente, sabe? Luana, na aula hoje, que é vídeo, nós gravamos para disponibilizar por causa da pandemia, então quem pode assistir ao vivo assiste, que não. E eu desligo as gravações sempre para avisar para quem quiser tirar as dúvidas. E geralmente sempre tem um ou dois que querem tirar as dúvidas só depois, porque tem essa vergonha, esperar todo mundo sair para poder perguntar. É aquele aluno que te pegava no corredor para fazer a pergunta, porque ele não tem coragem de fazer, porque ele tem medo de ser ridicularizado. E essa coragem, se demonstrar vulnerável nesse momento e aprender, você só vai ganhar com isso, porque você vai tirar a sua dúvida, vai para casa tranquilo e vai poder prosseguir no processo do conhecimento. Do que ficar com aquela dúvida aqui, depois não pergunta mais, e quando vê, você murchou. E você atrapalhou esse processo, né? Que é o processo do conhecimento, né? E não tem problema de falar que não sabe. É sinal, para mim, realmente, de humildade e coragem. Não tem problema de falar que não sabe, inclusive para o cliente. Percebe que eu não estou dando uma autorização para que você não saiba o seu trabalho. Então, você tem a obrigação de estudar a sua área. Se você decide, né, atuar, atender um cliente, cobrar por isso, inclusive, você tem a obrigação de se manter atualizado, de entender da sua área. Mas isso não quer dizer que a gente saiba tudo, né? E a gente não sabe. Quando a gente não sabe, a gente fala para o cliente, olha, esse aspecto especificamente eu realmente não sei, eu vou buscar saber e vou te informar. Nunca desinformação, né? Nem a não informação, nem a desinformação, né? Orientar Tem um mínimo que se espera, né? Vai ter uma reunião com um cliente de tal setor, você vai ter que dar uma pesquisada antes de fazer a reunião, né? Porque também não saber o básico vai ficar o mínimo, né, que você propõe, que você está lá, que se vende como um advogado tributarista, que faz planejamento tributário e não vai saber responder questões básicas do assunto. Não dá, mas realmente não saber uma questão específica de um determinado setor que você não estava esperando, não tem problema não saber. E aí entra tudo isso, entra na coisa que a gente falou mais no início, né? Bom, são 1.100.000 advogados. Onde é que está o teu diferencial? Bom, a gente tem o Google hoje, onde o teu cliente, ele busca, ele já faz a pesquisa dele no Google. Onde é que está o teu diferencial? O que te diferencia disso? O mercado é saturado. Ai, não dá, advocacia não dá, mercado saturado. Amor, não tem mais mercado que não seja. Toda a área vai ser saturada. Toda a área está saturada. Não adianta ir na ilusão de que mudar de área vai resolver o teu problema. Não vai. Então, onde é que está o teu diferencial? Cada vez mais o nosso diferencial está justamente naquilo que só a Silvia tem. Que é o quê? É quem ela é. É a construção de vida dela. Por isso que a gente falava pouco de honrar a tua trajetória. Inclusive, eu fui farmacêutica antes de ser advogada. Isso tem a ver com uma construção que é só tua, né? Todas as tuas habilidades, as tuas soft skills, a tua capacidade de lidar, de comunicar, de lidar com as pessoas, de liderar. Isso Lu, tem aquele discurso do Steve Jobs que fala sobre isso, né? Que tudo que ele fez durante toda a vida dele, que pareciam questões assim que não tinham nada a ver com o trabalho dele,
tudo se convergiu e ele para ele conseguir o sucesso que ele teve com a Apple. Então, às vezes a gente não sabe por que a gente está fazendo, né? Mas tudo pode nos capacitar para novas coisas, né? Isso tem muito a ver com a construção de repertório também. A gente falou isso aqui em algum momento. Tem muito a ver com construir um repertório. Tá salvo nos nossos destaques. Ah, tá No salvo nos repertório nossos jurídico. destaques. Tá. Tem a ver com construir um repertório. Eu falo muito, venho falando muito agora que a gente está construindo o curso, o Reinvente-se, que é um curso onde a gente fala de tudo isso, né? A gente faz essa construção de trajetória. Então, a gente tem debatido muito isso. Eu falo isso que a sensação que eu tenho é que tudo aquilo que eu vivi, construí e li desde a faculdade foi para chegar nesse momento e conseguir formular com a Silvia e com a ForLaw esse curso. O curso ele vai servir para ajudar todos, né? Todos os advogados, né? É o jovem advogado? Sim, porque ele está em dúvida de como ingressar, porque tem algumas habilidades que ele não sabe, tem questões técnicas que ele não sabe. Mas também tem a pessoa que quer reentrar no mercado, que ela deu uma pausa por algum motivo da vida dela, ou ela está em outra área jurídica e ela quer voltar a advogar, né? E também tem o advogado que está no mercado e que ficou, às vezes, um pouco distraído e não viu as mudanças passarem. Mas não é? E às vezes a gente se distrai pelos mais diversos motivos. Às vezes a gente é uma doença, é um momento, enfim, por uma série de coisas. E, gente, tudo bem, não dá para ficar chorando leite derramado. É olhar para frente e agora, bom, como é que eu vou fazer? Mesmo quem parou, né? Quantas mulheres, quantas advogadas param, né? Saem do mercado para terem seus filhos, cuidar, né? E depois retornar. Quantas? E aí é o que retomam, querem retornar para o mercado com um pouco de vergonha, gente. Mas o que eu vou falar? O que vai achar que eu... Olha, gente, uma mãe se vier para mim, eu já vou saber que ela tem várias competências que outros não têm, porque a mãe se desvira nos 30, aprende muito, são meses intensos, né? Depois do nascimento do filho. É a coisa assim, a maternidade é a maior comprovação de um profissional slash, porque não tem nada que te faça desenvolver mais habilidades diferentes do que a maternidade. Mas a gente esconde isso, não tem que esconder, tem que honrar. É mostrar que a maternidade não te limita. E não, porque não nos limitou, né, Silvia? Não nos limita. A minha vida profissional só melhorou. Te torna, muito, muito, muito mais focado. 2, muito mais produtiva. Com muito mais visão, com propósito. Agora, se eu pego o meu contexto todo, pego a minha bagagem, eu embalo isso como uma bagagem ruim, realmente ninguém te compra. Agora, se eu consigo honrar tudo isso, que é isso? Hoje a pessoa que eu sou é esse conjunto todo. E olha que profissional que eu tô apresentando para ti. É outra coisa, mas eu tenho que acreditar nisso. Eu tenho que ver esse valor. Ninguém compra. Aí que tá a diferença do preço e do valor. O valor é isso. Eu sei o que é. Eu entrego. E aí eu represento por meio de um preço. Não deu, não comprou, não vendeu, tá tudo certo. E segue. Tudo certo. Mas a gente tem que saber qual é o nosso peso e o nosso valor. E aí, só para eu concluir a coisa do repertório, o repertório é isso. É tudo que eu li, é tudo que eu estudei. Os cursos que você fez. Os cursos que eu fiz. As vivências. As experiências, as pessoas que passaram pela minha vida, tudo isso vai construir no repertório. A gente pode construir um repertório de forma aleatória. De novo, é aquele deixa a vida me levar, né? Mas podemos construir um repertório muito focado para aquilo que a gente quer. Então, agora, uma das coisas que a gente vai trabalhar no curso, no Reinventes, é essa construção de repertório, né? Inclusive com sugestões de leituras, de ferramentas, de conteúdo que realmente possa te agregar nesse momento.
Infelizmente, não tem nada que fragiliza mais um profissional do que dar uma interrompida na carreira. É quase uma vergonha, um sacrilégio, as pessoas não podem parar, as pessoas não podem suspender, sabe? É suspensão de prazo, tá? Aí tu segues dali, não é interrupção, não zera. A gente tem que entender isso, né? Não tem nada que mais fragiliza. A gente percebe isso quando a gente faz uma entrevista, quando a gente se depara com esse profissional, que tem ali uma coisa carregada de vergonha, porque as carreiras não podem ser suspensas. Isso não é uma verdade. A gente tem que entender isso, que isso não é uma verdade, não existe um único caminho para o sucesso. São muitos os caminhos, a gente tem que construir, tu tens que construir o teu. Se por alguma razão tu decidisse por algum tempo focar numa outra área que não o direito, angaria ali todo o conhecimento e experiência que tu desenvolvesse, formata diferente e traz para o direito como um valor, para a advocacia como um valor. Então, isso a gente vai trabalhar bastante no nosso módulo 1 e no nosso muito. módulo 2 do Reinvente-se, né? As competências, também como se posicionar no mercado, as formas que você pode ingressar nesse mercado, porque também você se conhecer já te ajuda a descobrir onde você quer atuar. Exatamente. E além disso, é como mapear esse mercado, que eu acho que também é uma coisa muito importante. A gente fala de mercado jurídico como uma coisa assim longe, fora. Não, o mercado jurídico é agora, aqui. A gente está aqui, eu estou no meio do mercado jurídico, né? E aí, como mapear esse mercado? Como entender onde é que estão as minhas oportunidades? E quando a gente vai para carreira jurídica, a gente amplia ainda mais. Porque uma coisa é a advocacia, outra coisa são as múltiplas carreiras jurídicas. Dentro do direito, quantas novas profissões têm surgido? A gente vai falar disso também, sobre essas tendências, essas possibilidades também. Só que a gente precisa estar o quê? Atento. É a ideia da inspiração. A gente, o pintor, o artista, a pessoa que precisa se inspirar, ela não fica trancada num quarto esperando a luz chegar e a inspiração vir. O que essa pessoa faz? Ele sai, ele vai olhar ao redor, ele vai procurar para achar inspiração. É assim que a gente encontra as oportunidades, gente. É assim que Ampliando a visão. Oi? Ampliando a visão. Ampliando a visão. Esse... Que é o nome do nosso primeiro módulo. Nosso módulo, por isso que a gente está achando engraçado aqui. Ampliando a visão. E pronto para o ataque, o nosso módulo 1 e o nosso módulo 2, voltado muito para esse tema da nossa live aí, que a gente deu algumas pinceladas, instigamos aí, trouxemos alguns pontos para vocês, pensando que vocês gostariam de saber um pouco sobre o que vai ser tratado no Reinvente-se. Então, a partir de quinta-feira vai ter a pré-venda do curso, vai ser aberto o carrinho com preço especial de pré-venda, para depois a gente ter, então, a abertura, a famosa abertura do carrinho, né, no domingo ou na segunda? Agora eu já me perdi. No final da semana. No final da semana. Pessoal, então agradeço aí imensamente a presença de todos. Foi uma live muito legal. Eu sempre aprendo muito com a professora Luana, né? E vi que o pessoal interagiu bastante. Eu realmente gostei muito do dia de hoje. Vai ficar gravado para quem não assistiu. Então, se tiver alguém que vocês queiram indicar que assista, a gente vai ficar muito feliz. Compartilha aí a nossa live com eles. A nossa live, compartilha as nossas, as próximas também, né? E a gente vai deixar aberto nos stories. Vamos deixar eu tô uma lendo caixinha. os comentários, tá? É horrível isso, né? A gente lê os comentários e quer falar. A gente vai deixar aberto nos stories uma caixinha para que vocês tirem as dúvidas de vocês, para que vocês tragam temas. Enfim, é uma caixinha aberta para abrir o coração mesmo, tá? O tema de amanhã é mercado jurídico, dificuldades e soluções. Então, você está no mercado, ou você quer entrar e você está com alguma dúvida, que você já visualiza uma dificuldade, a gente vai abrir a caixinha, você traz para a gente, que amanhã a gente vai conversar sobre isso.
Isso mesmo. Gente, Aí eu quero mandar um beijo aqui para Jana, para Stephanie, para Tati, ah, que são minhas ex-alunas aí que vieram nos prestigiar. Fico muito feliz, tá? Obrigada. beijo, meninas. Gente, até amanhã, 18 horas, aqui no perfil da Forló. Vamos esperar por vocês, tá bom? Isso, mesmo horário, 18 horas. Então, tá. Tchau, tchau. Obrigada, Lu. Foi Tchau. maravilhoso.